E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Falar hoje sobre o Queen, sobre Freddie Mercury e a Mary Austin, né? Foi noticiado aí pela imprensa que o Queen está vendendo o catálogo de músicas da banda, né? E que em razão disso a Mary, essa Austin, ela vai se tornar uma das 100 mulheres mais ricas lá da Inglaterra, né? E é curioso isso porque ela herdou do Freddie Mercury, né, 1/5 dos royalties das músicas da banda, né? E é muito interessante a relação que ela teve com o Freddie. Então, assim, só para contextualizar, o Freddie Mercury, ele nasceu em 1946, se não me engano, na Tanzânia, que é um país lá da África. E ali ele começou a aprender piano logo na infância. E aprendendo piano, ele já desenvolveu naturalmente os dotes musicais dele, né? Logo na sequência, a família se mudou para a Inglaterra, e não era uma família rica, assim. Ele, no início da vida adulta dele, ele começou a trabalhar no aeroporto de Heathrow, carregando malas, assim, de uma forma bem humilde. E aí ele começou a frequentar os cenários lá da música londrina, né? E aí ele encontrou um anúncio lá de que estavam procurando membros para uma banda lá que estava se formando, isso no final dos anos 60, né? E ele foi atrás, e aí que ele encontrou e conheceu o Brian May. E a partir disso, aos poucos é que, né, a banda foi ganhando corpo. E ele mesmo que sugeriu esse nome, né, Queen, para a banda, né? Ele assumiu o vocal e o piano. E um dos primeiros grandes sucessos da banda foi Bohemian Rhapsody, né? Que inclusive tem um filme que foi feito, acho que em 2018, cujo título é esse mesmo, né? O nome da música. E aí no final dos anos 60 ele conheceu uma moça lá que trabalhava numa loja de departamentos lá de Londres. O nome dela era Mary Austin, né? E aí começaram a se relacionar e tal. Depois, inclusive, foram morar juntos e era ela que pagava as despesas dos dois, porque ele estava começando na banda e ainda não ganhava nada, né? E lá pelas tantas, ele revelou para ela que ele sentia atração por outros homens e tal, né? E aí ela acabou o noivado com ele. E a partir disso, né, todo mundo sabe, né, ele se tornou muito famoso, muito rico, mas ele não esqueceu dela, assim. Mantiveram durante toda a vida um relacionamento amoroso muito bonito. Infelizmente ele, né, levou depois disso uma vida de excessos, sexo, álcool, drogas. E a partir disso ele, né, meados dos anos 80, né, ele contraiu o vírus da AIDS, que naquela época era algo mortal, né? E final de 1991 ele acabou falecendo em razão dessa doença. E ela cuidou dele, né, durante todo esse período aí. Ela manteve o sigilo da doença. E em retribuição a tudo isso, é que ele deixou para ela a casa onde eles moravam,
aliás, onde ele morava, né? Ela não morava lá, ela visitava ele, mas ela não morava lá. Ela se casou, né, no início dos anos 80, teve filhos com outro homem, inclusive o Fred Mercury foi o padrinho. Foi o padrinho do primogênito, né, da primeira criança que nasceu. O Fred Mercury foi o padrinho da criança. Então eles tinham uma relação assim muito peculiar, né? Ele nunca se envolveu com outras mulheres, mas tinha vários homens, né, amantes com quem ele convivia. E então ela herdou a casa, herdou os gatos dele e o mais precioso de tudo, né, herdou os royalties um quinto, né, dos royalties das músicas do Queen, né, que é fantástico. O Queen é considerado hoje uma das maiores bandas da história. O nome Fred Mercury, na verdade, foi inventado, né, porque o nome original dele era, acho que é Frederic Bulsara, algo assim. E aí todo mundo chamava ele de Fred, e ele depois ele era muito ligado a essa parte de horóscopo e tal, e aí ele colocou Mercury no sobrenome. Inclusive aquele símbolo da banda, né, que aparece geralmente nas propagandas dos discos e tal, foi ele que desenhou e faz alusão ao horóscopo dos 4 membros da banda, né? Então, o Fred Mercury era a alma, né, da banda. Tanto é que ela acabou depois que ele faleceu, em 1991, né? Então, ele era um músico muito completo. Ele tocava piano e cantava, e ele tinha uma presença de palco muito expressiva, né? Ele é considerado assim o maior frontman aí de bandas que já passou pela história, né? Inclusive tem nesse filme que eu referi antes, né, o Bohemian Rhapsody, conta justamente a história daquela apresentação em 1985 no Live Aid, né, que era um show com vários artistas famosos da época, e ele teve assim uma performance memorável. E a Mary sempre foi anônima, né? Ela só se tornou uma pessoa famosa porque ela teve um relacionamento com o Fred Mercury. E quando ele faleceu, ele pediu que fosse cremado e que o lugar que as cinzas fossem colocadas, né, ele não fosse divulgado ao público, que ele tinha receio que se tornasse um local de peregrinação. E isso aconteceu de fato, né? As pessoas que vão a Londres vão lá em frente à casa dele e acabam depositando flores. E ele não queria assim que o público tivesse uma obsessão pela figura dele. Falando também sobre a potência vocal dele, ele é considerado um dos maiores cantores da história porque ele tinha uma capacidade de entoar vários timbres, né? Do mais agudo ao mais grave. Isso é um pouco raro. E ele era meio dentuço, né? Isso porque ele tinha mais dentes
do que o normal de uma pessoa, né? Por isso que ele era dentuço e ele nunca quis consertar isso, de medo que isso estragasse a voz dele. Então é essa a história. Pena, né, que ele faleceu tão jovem, né? Apenas 45 anos. Mas ele, enfim, deixou todas essas músicas aí que são eternas, né? E ela agora então vai se tornar uma das mulheres mais ricas lá da Inglaterra, né? Justamente em razão desse relacionamento que ela teve com ele. A vida é assim, né? Não tem muito o que a gente contestar. Aconteceu e era para ser assim de certo, né? Porque certamente se ele tivesse vivo teria feito muito mais sucesso. Ele dizia que a vida dele só se justificava cantando, né? Alguns meses antes de falecer, ele ainda fez uma última gravação de um clipe, né? Justamente para deixar gravado e ajudar a banda a prosseguir os trabalhos, mas não teve jeito, né? A banda acabou se esfacelando e se desfazendo porque ele era a alma do grupo. Certo? Então, pessoal, grande abraço.